Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim, como sempre. Voltamos aqui para nossas discussões a respeito da disciplina Leitura e Produção de Textos. Na aula passada a gente conversou a respeito das regras da BNT em relação às citações diretas e indiretas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da maneira como uma norma específica da BNT fala das referências completas ou das referências bibliográficas. Então essa é uma discussão complementar àquela que a gente começou já com relação às citações. Aqui é um passo à frente, porque para além daquela indicação no corpo do texto, das obras com as quais a gente dialoga em nossos textos, a gente precisa também apresentar as informações completas a respeito dessas obras para os nossos leitores, de forma que eles possam ir até elas, né? Para conferir aquilo que a gente escreveu, né? A fidedignidade em relação à discussão, o diálogo que é realizado pelo autor consultado, no caso de você, né? Que teceu aquele texto, e o autor, né, que foi ali alvo das considerações, ou mesmo para aquela pessoa conseguir verificar se as informações daquelas obras que foram por nós mencionadas em nossos respectivos textos são de valia para ela, né? Lembrando mais uma vez algo que já foi comentado, que o nosso texto pode servir de mapa, né, da mina para outras pessoas em relação à busca de referências, né? A ampliação de possibilidades de material para que elas possam construir seus próprios trabalhos. E aí, nesse sentido, a gente tem aqui uma discussão para hoje que se concentra basicamente naqueles que são os chamados elementos que vão compor as referências, né? Da forma como as regras da BNT, a norma da BNT específica é 623 de 2018, como ela coloca para a gente, né, a composição dessas referências de forma que possamos indicar para os leitores dos nossos trabalhos a maneira como eles podem chegar até essas obras que foram por nós utilizadas. Então, como a gente define as referências? As referências podem ser definidas como aquilo que apresenta, né, os elementos tidos por essenciais ou complementares de uma obra que foi consultada por você. Né? E a própria NBR 6023 da BNT, ela traz ali uma definição um pouco mais direta, né? Que são as referências? São conjuntos padronizados de elementos descritivos retirados de um documento específico que foi utilizado em um trabalho e que permite a sua identificação individual. Por que é importante a identificação individual? Para uma série de questões, inclusive para verificar a sua autoria de trabalho, né? Se você de fato utilizou as obras corretas que você mencionou ali. E as outras, como já mencionado, permitir que o leitor ele possa estabelecer outros diálogos a partir da sua obra com essas obras outras que foram consultadas por você, né? Que podem ter para ele uma série de outros significados possíveis, né? Para expandir seu trabalho, para inclusive verificar se você teceu o diálogo de maneira correta ou não. Alguns leitores específicos vão buscar justamente essa verificação, como professores e professoras que compõem bancas de avaliação de TCC, de mestrado, doutorado, ou os pareceristas das revistas para as quais você pode submeter um artigo para publicação, ok? Então, basicamente, as referências, como diz essa norma, essa NBR 623, podem estar em diferentes lugares de um texto, na nota de rodapé, né, que propõe um acesso mais direto do leitor àquela referência. Particularmente, eu acho essa forma bastante interessante, porque o leitor ele não tem que interromper para ir para o final do trabalho procurar a referência completa, para ter acesso ao título, local de publicação, a natureza específica, se é um artigo, se é um capítulo, se é o livro inteiro, se é um relatório ou outro tipo de referência possível. Mais comum no fim do texto, no fim do capítulo, muitas vezes você tem obras organizadas com capítulos compostos de autoria de diferentes pessoas, e ao fim daquele capítulo você tem uma lista de referências, pode acontecer, ou uma lista de referências própria que está geralmente também no fim daquela obra, né? Pode ser desde um livro, um capítulo, um relatório, um TCC, uma dissertação, uma tese, por aí vai. Ou
no caso que a gente também já discutiu, antecedendo obrigatoriamente resumos, resenhas ou recensões, né? Como indicam as normas específicas da BNT também para esses documentos especificamente. Então, cada referência, né, obedece a essa norma, né, e ela é composta, essa referência, por elementos, que podem ser divididos entre elementos essenciais e elementos complementares. Os essenciais são aquelas informações que são indispensáveis para a construção dessa referência, né, para que se possa encontrar a obra, identificar, né, exatamente onde foi publicada, quando foi publicada, por quem foi publicada, qual a sua natureza. E os elementos complementares podem ali ser acrescidos aos essenciais, né, de forma a caracterizar melhor, trazer informações adicionais a essa obra que foi consultada, permitindo que a gente tenha acesso a um dado que talvez faça alguma diferença, especialmente para o leitor. Em regra, os elementos são sempre retirados da própria obra, né? A própria obra nos concede essas informações, geralmente disponíveis ali em algum elemento visual que permite ali a retirada de cada um desses elementos para compor a referência. No caso, os livros têm uma característica específica, pegando um aqui em cima, que são as chamadas fichas catalográficas. Então, estou com um livrinho aqui na mão, a assustadora História da Medicina, do Richard Gordon, que foi publicado originalmente, se eu não me engano, em 1993, isso mesmo, copyright dele de 1993, e, no entanto, essa edição que eu tenho aqui à mão é a quinta edição que foi publicada em 1996. E como eu sei isso? Por quê? A ficha catalográfica, que está aqui, ó, ela traz para mim esses dados. Via de regra, todo livro traz uma ficha catalográfica. Né? Um livro que tenha atendido as regras, né? Ele tem a ficha catalográfica para além de outras informações que muitas vezes podem ser utilizadas por nós de diferentes maneiras, tais como o número do ISBN, né? Que é um código de identificação da publicação aceito internacionalmente, que está aqui também. Se a gente pegar outro livro, pegar outra aqui, tirar as coisas de cima, etc. No meio da bagunça, a gente tem esse outro livro aqui, que é o Brasil, uma biografia, da Nina Schwartz, da Louise Starling. Se a gente abre aqui, virando algumas páginas, nós também encontramos a ficha catalográfica, que está aqui. Por essa ficha catalográfica é possível identificar que essa é a primeira edição do livro. Essa primeira edição foi publicada em 2015. Ela foi publicada em São Paulo pela editora Companhia das Letras. Então, as informações essenciais para se entender a natureza do livro, no caso específico, né, desse tipo de publicação, a gente pode encontrar nas chamadas fichas catalográficas. Então, essa é uma dica interessante para que vocês possam buscar os elementos essenciais de publicação, por exemplo. Né? E dentre esses elementos essenciais, a gente pode destacar esses aí. A autoria, né, indicação do autor ou autor-entidade, que existe a possibilidade também de algumas obras não terem um autor pessoal, né? O autor não é uma pessoa, o autor é uma instituição, é uma pessoa jurídica, por exemplo. O título, o subtítulo, a edição, né? O local, a editora responsável, a data e, em alguns casos mais específicos, em relação à indicação de data, a gente pode incluir dias e hora, né? Especialmente em acesso a publicações online, por exemplo. O dia, pelo menos, vai ser um elemento essencial. E a descrição física, né, que geralmente aparece ao fim da referência e que diz quantas páginas, por exemplo, possui aquela obra especificamente. Né? Ou pensando aí que é possível referenciar elementos que não são necessariamente bibliográficos, objetos, obras de arte, a gente pode falar das dimensões físicas, né, da obra utilizada. Então, alguém, por exemplo, pode
desenvolver um trabalho a respeito de uma obra de arte e vai referenciar essa própria obra de arte. Então, vai colocar como dimensão as dimensões dela. Né? Você vai ter título, vai ter autoria, né? Vai ter ano de, né, no caso não de publicação, muitas vezes, mas um ano de concepção daquela obra, e vai crescer aí as dimensões dela, o tamanho. Né? Por exemplo, sei lá, um quadro do Peter Bruegel, o velho Triunfo da Morte, pintado lá no século XVI, num ano específico, em uma cidade específica dos Países Baixos, né? E essa tela originalmente ela tem as suas dimensões. Então, esses são elementos. Né? Na segunda conversa que faremos a respeito das referências, a gente vai conversar sobre a maneira de referenciar as diferentes obras a partir de suas naturezas especificamente. Então, com relação aos elementos complementares, né, além dos essenciais, eles geralmente se referem à natureza da obra, né, ou à forma de acesso, ou mesmo ao meio de publicação, em complementação a essas informações essenciais. Então, a gente pode ter acesso, por exemplo, a uma obra de maneira diferente aos dois exemplos que eu mostrei aqui, que estavam à mão, de livros que foram publicados por um editor específico. A gente pode ter acesso a um trabalho mimeografado, ou seja, que foi datilografado, que era, né, um original, né, que não era uma obra publicada, editorada, formatada nesse formato de livro especificamente. Podemos ter uma obra no prelo, ou seja, ela está sendo preparada para publicação. Ela foi aceita para publicação, mas não foi publicada ainda. Ela está em processo de editoração. Pode ser que ela esteja ali sob os cuidados de um editor para ser já publicada, por exemplo, né, daqui a pouco. Pode ter sido aceita por uma revista, mas não foi publicado por ela ainda. Então, essa é uma possibilidade. Ou a indicação de se uma obra é ou não ilustrada, ou se a obra é uma obra de ilustrações, de fotografias, etc. Essas são informações complementares interessantes, inclusive para o próprio leitor. Né? Por exemplo, indicar se uma obra foi efetivamente publicada ou não, né? Indicar se ela está no prelo, é algo interessante, porque o seu leitor não vai conseguir encontrá-lo. Né? Se você publicou o texto, ou se você ofereceu o texto para leitura, e você utilizou uma referência que ainda está no prelo, significa que o leitor, né, de seu texto não vai ter acesso a essa referência, a essa obra que foi consultada por você naquele momento. Né? Se também é uma obra mimeografada, dificilmente o seu leitor também vai ter acesso. Então, essas são questões importantes, inclusive, para o julgamento das obras, né, por parte de editores, né, no caso da publicação de livro, por parte de pareceristas de revista, por parte de bancas de avaliação de trabalhos finais, por exemplo. Então, os elementos complementares devem ser inseridos sempre ao fim da referência, eles não podem ser colocados ali, né, no centro da referência, porque eles complementam, eles não são essenciais. A gente tem dois exemplos aí nesse sentido, né? Duas publicações de natureza diferente, uma é um livro e a outra é um artigo. A gente diferencia uma da outra, especialmente por conta da maneira de destaque aqui, porque aqui a gente tem um título destacado e aqui nós temos a identificação da revista, do periódico onde a obra foi publicada. Então, no caso de livros, se destaca o título. No caso de artigos, se destaca a revista, o nome da revista, o local de publicação. Né? Então, a gente tem aqui, né, o detalhe complementar de que é um trabalho mimeografado, ou seja, não é um trabalho publicado. De outro lado aqui, a gente tem um artigo publicado em uma revista, mas que nesse momento aqui não havia sido publicado, ou seja, o ano de referência 1991 indica-se aqui que a publicação não tinha ocorrido ainda. Então, suponhamos que a gente está escrevendo agora em 2020, vamos apresentar um texto em um seminário, um simpósio, um congresso, queremos publicar um texto completo nos anais, né, desse evento, e nós consultamos um artigo
que foi possível, né, ser oferecida a nossa leitura porque a gente conhece o autor, mas ele destaca para a gente que ele foi aceito por publicação, mas não foi publicado ainda. A gente coloca no prelo. Ou se é um trabalho nosso, que a gente quer evidenciar para alguém, nós tivemos o aceite, né, mas não houve a publicação ainda, né, em um determinado periódico acadêmico, por exemplo. E aí a gente coloca também no prelo. Ok? Então, no caso especificamente, a data está entre colchetes aqui, apontando outra informação importante que a gente vai ver mais à frente. 1991, interrogação. Porque está ali programado supostamente para 1991, sem certeza que iria ser publicado em 91. O prelo se refere a futuro, ok? Então ali se remete a uma data possível de publicação que pode ou não ter sido atendida, né? Suponhamos que, ao invés de 91, tenha sido efetivamente publicado em 92. Depois da publicação, obviamente que esses elementos da referência vão mudar. Vai sair do prelo, né? E aí vai se transformar em uma referência ordinária, apenas com elementos essenciais, sem os elementos complementares, no caso. De acordo com a NBR 623, né, os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência eminentemente padronizada. Você não pode sair fazendo de maneira diferente cada referência de um jeito. Se você adotou, por exemplo, uma maneira de se destacar o título ou o nome do periódico nas referências, se é em negrito, itálico ou grifado, você tem que escolher uma das modalidades para todas as referências. Você não pode tornar uma, né, diferente da outra de maneira alguma. Deve-se seguir, portanto, um padrão único, obviamente observando a natureza de cada publicação, né? Para documentos online, especificamente, além dos elementos essenciais e complementares, a gente tem ali a obrigatoriedade de colocar, né, duas informações extras, que é a disponibilidade, né, ou seja, o link daquela publicação. Você coloca lá disponível em e o link, e indica também quando acessou, escrevendo acesso em. Então, utilizando aqui uma referência que já foi discutida por nós na disciplina, né, o artigo lá da Débora Diniz e da Ana Terra Munhoz. Ela foi publicada na revista Argumentum, lá entre janeiro e junho de 2011. Ela está disponível nesse link e foi acessado, eu coloquei a data dessa aula assíncrona, 26 de setembro de 2020. Então, esses são elementos obrigatórios e são importantes para o seu leitor, principalmente o link, né? Leva ele diretamente à publicação, que é de fato muito importante. Aí, os elementos essenciais mais importantes que a autoria, né, quanto à identificação, né, de quem é o responsável, a gente sempre destaca em primeiro plano o último sobrenome do autor em caixa alta ou em letras maiúsculas. E aí, seguido dos prenomes, né, abreviados ou não, aí você tem que escolher. Se for abreviar os sobrenomes, tem que fazer isso na obra inteira, com todos os prenomes de todos os autores, etc. Ou seja, seguir um padrão, né? E aí você, no caso de não abreviar, só coloca em maiúsculo a primeira letra, de cada prenome. Então, me usei de exemplo aqui, Cota Luiz Gustavo Santos. Se fosse abreviado, seria Cota LGS. Ok? Mais exemplos aqui, né, de coautoria, no caso. Então, temos um texto de 2 ou 3 coautores, a gente também tem que observar determinadas questões. Então, nesse caso aqui, especificamente, vemos aqui, né, Cota, ponto e vírgula, Fernandes, ponto e vírgula, Siqueira Batista. Né? Último sobrenome, prenomes, último sobrenome, prenomes e divisão entre os autores com ponto e vírgula. Isso é importante se observar, né? E aí, também os autores, esse é um capítulo que está dentro de um livro. Aqui a gente tem outros 2 autores também com seus respectivos nomes separados, com suas respectivas indicações de autoria separados em ponto e vírgula. Ok? No exemplo à frente aqui, a gente tem uma coautoria com mais de 3 autores, no caso, né? E aí, nesse sentido,
é preciso voltar àquela regra do et al., que já foi evidenciada quando a gente discutiu as citações diretas e indiretas. Então aqui a gente tem mais de 3 autores envolvidos, a gente tem o primeiro autor que vai ser destacado, né, de maneira convencional, o et al. Indicando que há outros, né, o título do capítulo, aqui outra identificação de autoria, né, esse capítulo está dentro de um livro, então temos a identificação desse autor, Rodrigo Siqueira Batista, e outros, com o título do livro, identificação de local, edição, local, editora, ano e as páginas relativas ao capítulo, né, de publicação desse texto específico do capítulo. E aqui, em caso de autoria institucional ou autoria entidade, que é possível também, uma obra que não tenha sido realizada por uma pessoa especificamente, mas a sinalização de autoria é da instituição, a publicação institucional também há essa maneira aqui de se evidenciar a publicação, e aqui a gente aproveita a própria NBR 6023, que, né, a autoria, no caso da entidade ou pessoa jurídica, pode ser feita por extensão ou por abreviatura. A gente tem uma abreviatura, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A NBR específica, 6023, Informação, Documentação, Referência e Elaboração, é a segunda edição dessa NBR, publicada no Rio de Janeiro pela BNT em 2018. Então, a referência de editora, inclusive, a gente vai ver para frente, vai para a própria entidade, publicada ali no ano de 2018. Ok? Já para as autorias desconhecidas, que é outra possibilidade, a entrada deve ser feita pelo título da obra, né? Sendo que o termo anônimo ou o termo autor desconhecido não pode ser utilizado. Essa já foi uma presença constante há algum tempo, né? Então, no caso aqui, a gente tem como exemplo uma matéria jornalística, uma matéria originalmente publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre, uma matéria falando de frio, de onda de frio. Então aqui é o título da matéria, Onda de Frio, Reviravolta traz vento forte e chance de neve. A primeira palavra é colocada em caixa alta, para evidenciar a autoria. Indica-se, né, o local, né, que é o Zero Hora, o jornal, a cidade, o ano de publicação aqui no caso, na sequência de existência do jornal, o número, a data, né, em 2010, e o link, né, de disponibilidade desse texto, fora o dia que ele foi efetivamente acessado, mesmo dia 12 de agosto de 2010. Com relação ao título e subtítulo, outro elemento essencial, né, reconhecidamente essencial, o título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figura no documento que você consultou, separados por 2 pontos. Não mude o título ou o subtítulo, né, a não ser em caso de títulos e subtítulos essencialmente longos, né? E aí há uma regra para fazer isso aqui nas normas. Então, notem aqui que no caso, a outra coisa importante, né, que é se destaca a primeira parte, ou seja, o título de fato da obra e não o subtítulo, aqui destacado com negrito, pode ser destacado com itálico ou com grifo, né, com sublinhado. No caso mais comum, né, é o negrito e não se evidencia o subtítulo. No caso, a gente tem subtítulos, títulos e subtítulos longos que podem sofrer uma pequena interferência, ou seja, não se mudam as palavras, mas pode se suprimir parte desse título ou subtítulo, se ele for de fato essencialmente longo, né? E aí a gente tem aqui um exemplo em que há o título principal, o subtítulo que vai se estendendo e há uma supressão aqui, indicado por reticências dentro de colchete. Ou seja, não se pode alterar o sentido do título e do subtítulo. Você tem que deixar o título e o subtítulo evidentes de tal forma que seu leitor compreenda o sentido daquela obra. Se você interferir diretamente no sentido, você pode desconfigurar essa referência de forma que o leitor não tenha acesso ao seu sentido original, né? E que ele pode, por exemplo, descartar como uma referência assim, investigada, se ele utilizar a sua obra como mapa para chegar a novas referências a respeito
do tema que está sendo ali tratado. Ok? A gente também tem o caso de título de obras que não tem título nem subtítulo, que não são identificadas dessa maneira, e nesse caso devem ser referenciadas utilizando-se uma palavra ou uma frase do contexto do documento, ou seja, que evidencie a essência daquele documento. Então aqui a gente tem um exemplo oferecido pela própria regra, né, que é um simpósio de aquicultura ocorrido em 78 no Recife, e que não há um título específico para os trabalhos ali apresentados, mas eu sei que são trabalhos que compuseram esse evento. Então eu indico para o meu leitor, né, aquilo que é o sentido primordial daquela publicação que foi ali apresentada ou consultada. Outro elemento essencial aqui é a edição, né, que se constar no documento deve ser transcrita pelas abreviaturas do numeral original, né, se é a primeira, segunda, terceira, vai vir 1, 2, 3, 4, 5, né, seguida da expressão, né, ou da palavra de edição. No idioma original da publicação, ou seja, se o livro for publicado em português, se for em espanhol, etc., indicando-se possíveis acréscimos de forma abreviada. Nos exemplos aqui a gente consegue visualizar bem isso. A gente tem uma publicação aqui que foi consultada em sua 6ª edição. Então a gente tem um algarismo aqui, 6, ponto, indicando que foi a 6ª edição. E no segundo exemplo aqui nós temos a indicação que a obra consultada foi consultada a partir da 3ª edição, mas não é uma edição comum, é uma edição revista e aumentada. Ok? Isso faz toda a diferença na hora de se elaborar a referência. E por quê? Porque mostra que essa obra aqui ela tem outras congêneres, né? Tem a 1ª e a 2ª edição que são diferentes dessa. Aqui há uma informação de que houve uma revisão dessa obra e que essa obra foi aumentada. Para pessoas que vão lidar especificamente com trabalhos que são da área de teoria, que vão lidar com conceitos, que vão elaborar revisões bibliográficas, que o pessoal também costuma chamar de estado da arte, isso faz toda a diferença porque, né, indica-se aí que você necessariamente precisa entender a diferença entre essas obras. O seu leitor ele pode apontar para isso, né? Se você está lidando com uma primeira edição, construindo essa análise em um momento que já existe uma edição posterior, que foi alterada pelo próprio autor, o seu leitor, ou revisor da revista, ou parecerista da revista, ou membro de uma banca de avaliação, ele vai levar isso em conta. Sendo um leitor já iniciado e detentor de conhecimento a respeito daquele tema que você discute em seu trabalho, em seu texto, ele vai te questionar a respeito disso. Olha, há uma edição mais recente, com mudanças substanciais realizadas por aquele autor, e você não levou isso em consideração. Né? Vai indicar isso como problema. Né? Obras de edições diferentes trazem, evidentemente, diferenças. E isso deve ser levado em consideração. É importante sinalizar isso bem para o seu leitor, né? Porque isso muitas vezes vai fazer diferença com relação às possíveis interpretações do seu próprio trabalho. Ok? Ainda com relação a essas questões da edição, né, a gente tem aqui uma observação na norma com relação a documentos eletrônicos. No caso, a gente tem até um tipo de elemento que está deixando de ser comum. Estou olhando aqui para o alto porque eu tenho um elemento desse aqui, elementos relativos a encontros científicos registrados em CD-ROM, né, que já caíram em desuso. A maioria das referências estão indo para a internet, para a web, inclusive os anais de evento. Ali em cima tem tem 3 impressos ali em cima, que tem correspondentes em CD, por exemplo, que foram na época publicados simultaneamente, depois deixaram de publicar os impressos, publicando só os CDs, e hoje nem os CDs mais, evidentemente, são publicados. Mas podem ser consultados. Por isso que eu estou olhando aqui, porque eu tenho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um instantinho. Trabalhos como esse aqui não são feitos mais dessa forma. Esse é um trabalho lá da Universidade Federal de São João del Rei, patrocinado pela FAPEMIG,
que fala de acervos teatrais, os arquivos históricos e documentais lá de São João del Rei. É um CD-ROM. É uma coleção, tem mais 2 ali, sobre outros fundos documentais disponíveis lá em São João del Rei, né? Organizados pela Universidade Federal. Hoje em dia, trabalhos dessa natureza são organizados para ficarem disponíveis na internet. Em um momento que a internet não era tão acessível quanto hoje, eles foram organizados dessa maneira aqui, né? Então a gente tem aqui, né, especificamente uma obra que fala de acervos teatrais, uma obra datada de 2004, né? Então eu posso referenciar essa obra aqui também, ok? Indicando que esse conjunto aqui, né, que tem a importância, inclusive um trabalho interessantíssimo que foi feito, esse levantamento, ele está, assim como esse outro aqui, que é uma referência estrangeira, publicado nesse suporte, que é o CD-ROM. É interessante pensar como as tecnologias mudaram tão rapidamente que formatos como esses caíram em desuso. Os próprios computadores hoje não estão vindo com drives de CD-ROM mais. Esse é um tipo de consulta que vai ficar cada vez mais rara, inclusive, né? Enfim, seguindo à frente, né, a gente tem a questão do local de publicação, geralmente a cidade, né, que deve ser indicado exatamente como consta no documento consultado, na obra. Na ausência da cidade, pode ser indicado também o estado ou país de origem daquele documento, desde que ele conste ali, né? Então a gente tem um exemplo aqui de uma obra em 2 volumes, que é A Cultura Negra e Novos Desafios para Historiadores, que foi organizado pela professora Marta Abreu, da Universidade Federal Fluminense, junto com outros pesquisadores, né? Por isso a gente tem aqui o famoso et al., né? Junto com a Giovana Xavier, com Eric Brasil e Lívia Monteiro. É a primeira edição publicada em Niterói, cuja editora responsável é Eduf, a editora da Universidade Federal Fluminense. E é o primeiro volume dos 2 dessa publicação especificamente. Então a gente tem ali a identificação da cidade. No caso de cidades com o mesmo nome, e esse fenômeno é comum no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, a gente tem aqui, por exemplo, um conjunto de 3 cidades com o mesmo nome em diferentes estados da federação. Viçosa em Alagoas, Viçosa em Minas Gerais, Viçosa no Rio Grande do Norte. Podemos ter também cidades de diferentes países com o mesmo nome. Toledo no Paraná, Toledo na Espanha, né? Então é uma maneira de diferenciar essas cidades, separando o nome, né, do estado ou do país por vírgula. No caso das cidades brasileiras, é interessante que quando você monte a sua referência, você já faça essa identificação, já coloque Viçosa, Minas Gerais, ou Viçosa, Alagoas, para deixar ali nitidamente identificado qual é aquele local exato para o seu respectivo leitor. Se houver mais de um local para uma só editora, indica-se o local mais destacado em uma nota. Aliás, na referência e os demais em uma nota. A nota é outra possibilidade, você pode puxar uma nota de rodapé e colocar informações adicionais àquela referência. No caso aqui a gente tem uma obra cujo local de destaque é São Paulo, né? E na nota se evidencia que essa editora está ligada a diferentes trabalhos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Lisboa, em Bogotá, em Buenos Aires, na Guatemala, no México, em Nova York, em São Juan e em Santiago, né? E que essas sedes da editora colaboraram para essa obra, especificamente cálculo de geometria analítica, né? Então essa é uma possibilidade de tentar lidar com esse tipo de situação. Mas há também a possibilidade de a gente não encontrar o local na publicação, a obra não traz essa informação para a gente. E nesse caso a gente usa uma expressão latina, que é sine loco, que é sem local, né? Mas aí a gente coloca essa expressão entre colchete abreviada S.L. Sine loco. Em publicações periódicas, essa expressão ela vai exatamente dessa maneira, com as 2 letras em minúsculo. Okay? Então a gente tem aqui uma referência de um artigo da área de saúde publicado nessa revista, Dermatology Online Journal, e temos aqui Sine loco, S.L. entre colchete. Ok?
E aí, né, as outras referências da publicação, inclusive a disponibilidade do link. No entanto, né, a gente tem uma outra possibilidade, que é quando a gente tem o local como o primeiro elemento de dados da publicação. Isso vai valer para livros. Né? Então a gente tem aqui uma referência desse livro, Todo Sócio do Presidente, de 2 autores, de 3 autores, né? É a terceira edição, mas não consta lá, nessa edição que chegou até nós, o local da publicação. Então a gente vai colocar aqui Sine Loco com um S maiúsculo, ok? Né? A gente tem todos os outros elementos, autoria, título, editora, ano e as páginas, né? USG extensão, referência da forma dessa publicação. No entanto, a gente não tem o local. Então, vai vir aqui o Sine Loco. E depois a gente passa para a editora, um outro elemento essencial, né? O nome da editora, como diz a norma, pode não só ser apenas uma editora, a gente leva em consideração outras possibilidades de materiais a serem referenciados, como materiais fonográficos, por exemplo. Por isso que a regra traz aí menção a gravadora, entre outras instituições responsáveis por publicações, deve ser indicado como aparece no documento, suprimindo-se as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial daquela editora. Então, o exemplo que é dado pela própria regra traz aqui na editora J. Olímpio, né, que é comumente chamado de Livraria José Olímpio Editora. Então, se, digamos assim, diminui, né, aquilo que comercialmente é indicado, na maior parte das vezes, como sendo um nome daquela editora. Né? O interessante aí que a regra cita, por exemplo, outros tipos de publicação possível, né? Então aqui trago 2 desses elementos que estão em desuso, né? A gente não acha isso mais. CDs, materiais fonográficos. Então tem aqui o disco do Maurício Tizumba no mercado, foi gravado lá no Mercado Distrital do Cruzeiro em BH, em Belo Horizonte. E o outro aqui, né, que é uma gravação da cantata, belíssima cantata de Carl Orff, Carmina Burana. E são 2 materiais fonográficos que podem ser utilizados para trabalhos diversos, né? E que podem ser, portanto, referenciados. No caso aqui, qual seria a editora do CD autografado? Tem CD autografado do Maurício Tizumba. Eu nem lembrava disso. Então aqui a gente pega quem foi responsável. Foi na pele Laboratório de Produção. Então provavelmente apareceria ali no lugar aqui na publicação, na pele. Ok? No caso, para esse CD aqui do grande Maurício Tizumba. No caso aqui dessa gravação da Carmina Burana, né, com a cantata completa, né, com a orquestra sinfônica e coro de Salzburg, na Alemanha, a gente procura aqui a Companhia Industrial de Discos, que será a editora, né? No caso desta obra aqui. E se retira os elementos, né, que designam a questão comercial ou de pessoa jurídica para compor ali a identificação da editoração da obra. Quando houver 2 editoras com locais diferentes, indica-se ambas na referência com seus respectivos locais, que vão ser aí separados por ponto e vírgula. Né? Se forem 3 editoras ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque. Geralmente a primeira. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 locais, né? O Rio de Janeiro, com a editora Expressão e Cultura, ponto e vírgula, São Paulo, com a EDUSP. Né? Uma obra que foi publicada em 95, que tem 968 páginas, que faz parte de uma coleção América 500 anos, em seu 2º volume. Ok? Passando à frente, quando houver 2 editoras na mesma cidade, ou seja, no mesmo local, indica-se ambas separadas por 2 pontos, não mais ponto e vírgula, mais 2 pontos. Então, Rio de Janeiro, 2 pontos, Elsevier, 2 pontos, Campos. Ok?
forem duas editoras na mesma cidade, as duas corresponsáveis por essa publicação. No caso de não haver identificação da editora, que pode acontecer também, mais uma vez, essa ausência de elementos essenciais pode acontecer em alguns materiais, né? Deve-se utilizar a expressão sine nomine, abreviada de colchetes, S.N. fecha colchete, ok? Então aqui a gente tem, né, discurso de outubro de 92 a 93, Brasília, Distrito Federal, a gente tem local, né? O local aqui ele tem identificado com a unidade da federação, porque não existe só Brasília do Distrito Federal, existem outras Brasílias. E aí a gente não tem aqui identificação de editora, então vem o sine numere, S.N. dentro dos colchetes com a data e o número de páginas dessa publicação especificamente. Quando tanto o local quanto a editora não são identificados, utilizam-se as expressões sine loco e sine nomine, abreviadas entre colchetes e separadas por 2 pontos, né? E aqui nesse caso, né, o sine nomine com S, aliás, o sine loco com S em maiúsculo. Então, temos essa obra aqui, nós não temos nem local, nem editora. Então, sine loco, 2 pontos, sine nomine, ok? Para identificar essas informações ao seu leitor, mais uma vez. Quando a editora for também autor, que é o caso lá da referência da BNT, aqui da própria norma com a qual nós estamos lidando, né, pode-se adotar no campo editor a forma abreviada ou a sigla, desde que conste no documento, né? Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, né, aqui constando como editor, ok? INCA, Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, cerca de 2011, para essa data. Vamos para a data, outro elemento essencial. Devem ser indicadas sempre as datas de publicação, de confecção, de distribuição, por exemplo, no caso de materiais fonográficos, como foi esse exemplo aqui já em desuso, execução no caso de espetáculos, transmissão no caso de programas, gravação ou copyright, que é a indicação da data original de elaboração daquela obra, o acesso, dentre outras informações que indiquem relações com data, com período, né, de apresentação daquela obra originalmente. Sempre em algarismos arábicos. Então a gente tem aqui 50 Tons de Cinza, uma obra conhecida, digamos assim, né, com indicação de tradução, Rio de Janeiro, editora intrínseca, trilogia 50 Tons de Cinza, né, primeiro volume. Temos aqui o ano de publicação, né, dessa edição específica em tradução para o português. Em caso de não localização do ano de publicação, deve ser indicado um ano, seja ele o copyright, precedido da letra C, em minúsculo e sem espaço, da contribuição, da distribuição, da impressão ou outras referências de data. Então aqui a gente tem uma data de copyright, mais uma vez 1993 para esse livro, viu? Escola Segunda Série. Então vou voltar ao exemplo aqui do Richard Gordon, que é a 5ª edição desse livro, e aqui o copyright é de 1993. Né? Então se não houvesse aqui a data dessa 5ª edição, que é 1996, eu utilizaria a data do copyright, que é de 1993. Se nenhuma referência de data foi identificada no documento, deve ser indicado um ano entre colchetes. Então a gente tem uma série de possibilidades aqui de indicação de anos. Né? Então, por exemplo, foi ou em 71 ou em 72. Provavelmente foi em 69, né? com essa interrogação, como evidenciado lá em outra referência de exemplo que a gente já viu aqui.
73, ano certo, não indicado no item. Eu tenho certeza que foi publicado em 73, mas no item não há essa data. Entre 1906 e 1912, a gente vai falar de 2012. Usar intervalos menores de 20 anos para tentar realizar essa aproximação de data, né, que é um incerta. CA ponto, que é cerca, ou seja, ano aproximado, foi por volta de 1960. A data incompleta, né, com tracinho depois, né, é uma década certa, foi na década de 1970. A incerteza com a interrogação novamente depois do tracinho é a provável década. Ou seja, aqui eu tenho a certeza, né, que foi na década de 70. Aqui eu acredito que foi na década de 70, sem ter certeza absoluta. Aqui é uma questão do século. Né? Notem que aqui eu tenho 3 algarismos, falta o último. Aqui eu tenho 2 só. Então indique-se o século. Ou seja, foi provavelmente, foi no século XIX. O ano eu não sei. Os 2 tracinhos aqui, né? Mais interrogação, é uma incerteza com relação ao próprio século. Eu acredito que foi no século XIX, mas não tenho certeza absoluta. Então, esses são elementos para tentar preencher as lacunas relativas à data de publicação daquela obra específica consultada por você, se essa informação não é apresentada pela própria obra. A indicação do mês também é outra possibilidade, é mais comum em referências de publicação em periódico científico, deve anteceder o ano e ser indicado de forma abreviada no idioma original da obra, da publicação. Então a gente tem aqui uma publicação de artigo da área de saúde, terapia ocupacional, publicado nessa revista aqui em São Paulo, em seu volume 4, número 3, entre essas páginas do mês de março, abreviado, de 1993. Então, referências a artigos publicados sempre vão apresentar referências do mês ou mesmo, né, outras referências como estações do ano, é possível, ou divisões do ano em trimestre, ou semestre, ou bimestre, etc. Né? E nesse caso, né, essas referências devem compor a sua esses elementos devem compor a sua referência, né, e devem ser descritos lá conforme se indicam no documento consultado, abreviando-se no caso de trimestre e trimestre. No caso das estações do ano, não. Então a gente tem 2 exemplos aqui, né? Mais uma vez uma publicação periódica, e aqui a gente tem Primavera de 98. De 1998, publicação na Revista Latino-Americana de Filosofia, em Buenos Aires, foi publicado na primavera de 98. E a gente tem outro exemplo aqui, né, de outro artigo, publicado na Revista Gragoatá, lá de Niterói, revista da Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre de 96, né, para exemplificar essas outras possibilidades. Há também a possibilidade de constar mais de um mês ou estação do ano, e nesse sentido deve-se indicar o início e o final do período referente àquela publicação, separados por uma barra oblíqua, até trava-língua. O equivalente aqui em carbonato, um artigo publicado na Ciência Agrícola, lá em Piracicaba, na USP. Então a gente tem esse número aqui, os meses maio/dezembro de 1996. Então é muito comum no artigo da Débora Diniz e da professora Munhoz, há lá essa referência a meses diferentes, a um período do ano relativo àquele volume, aquele número da publicação especificamente. Dia e hora também são questões que podem aparecer, né? O dia vai ser indicado em algoritmos arábicos e anteceder o mês, vai ser separado por um espaço, e no caso da indicação da hora da publicação, que é um pouco mais raro de acontecer, né, e mesmo a hora de acesso ao documento, deve ser realizada após as respectivas datas. Depois da data, você coloca a hora. Então, temos aqui alguns exemplos, né, de dia 20 de junho de 2013, né, que uma matéria de jornal, Metro News,
com autoria, ok? Uma matéria jornalística com autoria. Então temos aqui a indicação de dia específico, 20 de junho. Temos aqui nesse outro exemplo, indicação de dia, 19 de junho de 2013, com hora, foi publicado, né, no estado de São Paulo, no Estadão, 19 de junho de 2013, às 23h09. E o acesso se deu no dia 20 de junho, no dia seguinte, de 2013, às 10h05 da manhã. Né? A indicação de hora é mais rara do que a indicação de dia, especificamente. Quando a gente pega aqui essas referências com relação a matérias jornalísticas, elas obrigatoriamente sempre trazem essa referência a dia, pelo menos, porque muitas vezes as matérias não trazem a hora exata de publicação. Isso tem se tornado, né, uma possibilidade de registro mais comum por conta dos jornais estarem cada vez mais digitais e não impressos. Né? Então, a maior parte da veiculação de informações jornalísticas se dá por meio online. Então, é possível que referências à hora exata de publicação se dê e talvez ela faça muita diferença a depender do seu trabalho, inclusive, daí a necessidade de citar a hora, quando esse elemento for disponível. Pode-se registrar, aí no caso, as descrições físicas das obras, né? As dimensões, a quantidade de páginas, a quantidade de folhas, as dimensões em tamanho, etc. Né? Pode-se registrar o número da última página, a folha, o coluna de cada sequência, respeitando-se a forma que foi ali originalmente apresentada. Se em letras, se em algarismos romanos, se em algarismos arábicos, né, de acordo com aquilo que originalmente a obra nos apresenta. Então temos aí alguns exemplos aqui, sempre vai para o finalzinho da referência. Temos aqui em algarismos arábicos a quantidade de páginas. Então vem o número de páginas, P ponto. Ok? Aqui temos outro, né, que é a dimensão em tamanho. Temos aqui um handbook de estudos organizacionais. Então nós temos as páginas mais as dimensões do tamanho da própria obra. O terceiro exemplo aqui, outra obra, Contabilidade Geral, São Paulo, temos a quantidade de páginas e o tamanho da obra, e ainda a indicação de pertencimento a uma coleção ou uma série específica. Ainda falando das descrições físicas, no caso de referência à parte específica de uma publicação, deve-se indicar os números das folhas ou páginas inicial e final, precedidas da abreviatura F ou P, se for folha ou se for página. Há uma diferença entre uma questão e outra. Né? As folhas têm anverso e verso, as páginas idem. Nas publicações de TCC, dissertação, geralmente a gente só usa o anverso, não usa o verso da página, né, da folha. Então, portanto, a gente não tem a possibilidade de ter páginas assim, anverso e verso ocupadas por texto. Né? Se a publicação for em volumes, indica-se o número do volume especificamente, precedido da abreviatura V, né? E a gente tem aqui dois exemplos. Né? É um capítulo que está entre as páginas 31 e 40 desta obra aqui, Aprender Pensando. Okay? Capítulo dentro de um livro. E ele ocupa essas páginas, especificamente esse intervalo de páginas. No segundo exemplo, a gente tem aqui um livro em si. É uma 16ª edição revista e atualizada, ou seja, essas informações elas são sempre importantes. E é o segundo volume. Ok? Portanto, ela tem mais de um volume. Indica-se especificamente que ela faz parte do segundo volume, essa referência. Recomenda-se indicar, né, para meio eletrônico, né, o tipo de suporte, o meio eletrônico em si, em que o documento está disponível. Existe uma maneira de referenciar, inclusive, redes sociais, é uma grande novidade, né? Daí a atualização dessa regra em 2018, recentemente 2 anos. Especificar ali, no caso das redes sociais, o nome da rede, o perfil ou página que foram evidentemente acessados, separados por 2 pontos. Então a gente tem aqui um podcast, né? Podcast
A parte 3, a República, locução de Christian Goethe, né? Sem local, Cineloco, Escriba Café, né? É o nome do lugar onde está publicado, né? do site, do podcast. 19 de março de 2010. A Natureza, né? Um podcast disponível neste site aqui, neste endereço, neste link, que foi acessado no dia 4 de outubro de 2010. Temos outros exemplos aqui. Diretor do Cielo, Abel Parker, apresenta hoje palestra, né? É um título de pós-graduação. Foi publicado onde? No Twitter. Nesse perfil aqui, Rede Cielo, é o Twitter oficial do Cielo, né? Da base. Tem aqui o link para o perfil, né? Para a publicação em si no Twitter e a data de acesso. Temos aqui um outro, autoria, Rodrigo Cid, Deus, Argumentos da Impossibilidade. Está dentro de um blog de autoria do Mário Augusto Queiroz Carvalho. Rio de Janeiro tem a data, tem um lugar, tem a data, 23 de abril de 2011, disponível em Investigação Filosófica, um blog, com acesso em 23 de agosto de 2011. Ok? Então, é possível referenciar tudo. Na próxima discussão que a gente vai fazer sobre essa mesma norma, a gente vai discutir mais especificamente as referências direcionadas às naturezas específicas das obras, né? Ainda com relação à descrição física, questões relativas à ilustração, né? Pode ser indicadas as ilustrações pela abreviatura IL, ponto, separada por vírgula da descrição física. E se for necessário especificar o tipo de ilustração, né, especificamente mesmo, indicar se é colorido, preto e branco, é possível fazer por meio das abreviaturas color, ponto, ou P e B, ponto. Então temos aqui alguns exemplos, né? A bala e a mitra, ilustrada, né? Quantidade de páginas de indicação que é uma obra ilustrada. Temos aqui uma outra obra com indicação de que ela é ilustrada e colorida, ilustrada a cores, e temos aqui uma outra indicação de que ela é composta por ilustrações não, por fotografias em cor, ok? Passando à frente, em relação ainda a essas descrições físicas, né, temos as dimensões possíveis, né? Indicar a dimensão do documento em centímetros, após a descrição física e ilustração, se houver, separado por vírgula. Temos aqui iluminação para vídeo e cinema, né, com todos os elementos e o tamanho, as dimensões da obra. Um mapa em si, um mapa político polivisual do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Focus, 1975, um mapa colorido, 70 por 98 centímetros, ou seja, as dimensões, né, o tamanho exato desse mapa. Séries e coleções, mais comum, talvez, do que essas dimensões físicas. Muitas publicações podem ser parte de uma coleção ou de uma série editorial, como, por exemplo, Coleção Primeiros Passos, uma série de literatura brasileira, por aí vai. E, nesse caso especificamente, indicam-se os títulos entre parênteses, separados por vírgula, de sua numeração em algoritmo arábico, se houver, né? Então, a gente tem uma obra que foi trabalhada aqui na disciplina, para vocês fazerem a resenha. Foi o que é a Sociologia, do Carlos Benedito Martins, faz parte do que? Da coleção Primeiros Passos, e é o volume 57 da coleção. E temos outro aqui, o Guia Prático Alfabetizador, da Marlene Carvalho, que é da coleção Princípios, e é o número 243 de seus volumes, especificamente. Então, essa é uma questão interessante para mostrar que aquela obra compõe uma série ou mesmo uma coleção maior do que ela própria. As referências da nossa discussão de hoje foram essas aqui, né? A própria NBS 123 e o livro Metodologia do Trabalho Científico do Prodanov e do Freitas, que já utilizamos para discussões anteriores, né? Como sempre, eu peço a vossas excelências que sinalizem
dúvidas possíveis com relação a essas informações que foram apresentadas aqui hoje. Teçam também considerações a respeito das aulas, da maneira como tem acontecido. Mantenham contato, né? E no mais, estejam bem, se cuidem e a gente se encontra em breve, ok? Um grande abraço, tchau, tchau para vocês.